Plim, plim. Bem-vindo à escola Os Segredos da Oratória. E eu sou Giovanni de Souza e eu ensino profissionais de todas as áreas oratória de alto impacto. E levo você de aprendiz a mago da oratória. E aí você ganha uma varinha e essa varinha vai empoderar você, dando entendimento para que você possa dominar, subir no palco, falar em público. Falar em público é uma habilidade na oratória moderna, é arte na oratória clássica e é um dom na oratória holística. Por isso que eu ensino primeiro oratória clássica, depois oratória moderna e depois oratória holística, para você entender como funciona todas as fases, que é daí você ter o entendimento de como funciona o seu cérebro quando o assunto é falar em público. Então tem a ver com o cérebro. Você não tem medo de falar em público. Você tem medo do que as pessoas vão dizer de você quando você falar em público. Então você tem medo de falhar. E como você tem medo de falhar, você acha que tem medo de falar em público. Então, ei, vem comigo. Toda manhã aqui, por volta das 7 horas da manhã, nós aprendemos sobre os segredos da oratória. Os segredos que ficaram restritos durante muito tempo a um selecto grupo de profissionais. Eram os políticos, e ainda detêm esse conhecimento, os religiosos, que aprenderam a arte, a habilidade, a espiritualidade do dom da palavra, e também aos advogados, que por obrigação de ter que fazer defesa ou acusação nos tribunais, tiveram que aprender. Então, ficou restrito a esse grupo de pessoas o conhecimento e os segredos da oratória. E aqui eu ensino você o que Aristóteles ensinou para Demóstenes, que foi um dos grandes oradores da antiguidade, Cícero, o que Obama aprendeu, o que os grandes políticos aprenderam, Martin Luther King, que era um religioso. Então, Obama era um político, Martin Luther King era um religioso. Você vai observar que são esses grupos de pessoas onde aparecem muitas vezes grandes homens, grandes líderes na humanidade, e você vai perceber que estava associado a eles esse conhecimento. E agora está disponível aí a todos os profissionais de todas as áreas. Então, se você é um especialista, me acompanhe e você vai aprender os segredos da oratória que só os grandes líderes ao longo da humanidade aprenderam. E hoje eu trouxe um tema que é muito importante para você que está aprendendo os segredos da oratória. O tema que eu escolhi é os 5 propósitos da comunicação, os 5 propósitos da oratória de alto impacto. Tem 5 propósitos. E eu quero ensinar esses 5 propósitos para você, para que sempre daqui para frente, quando você for falar, você vai procurar, antes de falar, planejar o que é que você vai falar. Então, o que é os 5 propósitos da comunicação? É isso que eu vou ensinar para você hoje. Então, o que é os 5 propósitos? É você falar com uma meta. Então, oratória não é simplesmente eloquência e você organizar a sua estrutura e ir lá falar. Isso vale se você for falar uma apresentação lá na sua empresa, isso vale se você tem uma equipe e você vai ter que fazer um trabalho com a sua equipe, isso vale se você tiver que fazer uma venda, isso vale para qualquer área, qualquer situação. Se você quer conquistar uma pessoa, qualquer comunicação que você vai fazer, ela vai se enquadrar nesses 5 propósitos que eu vou ensinar hoje para você. Então, já pegou seu caderninho? Ei, pega seu caderninho. Se você está assistindo no Instagram, dá um toquezinho aí, toca no aviãozinho do Instagram e compartilha. Compartilha, vai lá, compartilha, que nem eu tô fazendo aqui, daí compartilha, diz, tô ao vivo. E se você tá aí no YouTube,
Comente aí o que você achou dos 5 propósitos da comunicação. É uma aula, olha só, você já viu em algum lugar, na academia, no seu curso de graduação, no curso que você fez, seja qual for, algum dia alguém falou para você que existe 5 propósitos da comunicação? São segredos. E esses segredos você aprende aqui. Eu vou trazer todos os segredos, revelar para você todos os segredos da oratória de alto impacto. Então, o que é um propósito? O que é os 5 propósitos da comunicação? É você falar com uma meta. E você sabe o que é uma meta? Uma meta é um objetivo, um valor e um prazo. Então anote aí no seu caderninho. Uma meta é um objetivo, um prazo e um valor. Então é importante você colocar isso, porque depois eu vou associar com os 5 propósitos da comunicação. E quando você entende isso, é uma parte já da estrutura da organização da sua fala com impacto. Eu tenho um método que eu desenvolvi, e o método se chama o mapa. E esse método, você consegue estruturar a sua apresentação em até 10 minutos. E eu vou trazer ele aqui para você também. Vai ser uma das aulas do encontro que nós temos aqui todo dia, às 7 da manhã, quando eu falo com você os segredos do oratório, quando eu apresento para você. E quando você vai aprendendo essas partes da comunicação, depois você consegue organizar e você consegue aprender essa habilidade, essa arte, e aí vai que você recebe também o dom. Porque o dom não nasce com você, você recebe. Um dia vai ter uma aula só sobre o dom também. Então, o que é os 5 propósitos da comunicação? Seja ele qual for, qualquer um dos 5. Primeiro você precisa ter uma meta. E você precisa definir essa meta, que é um objetivo, um prazo e um valor. Vou informar para você agora o primeiro propósito. O primeiro propósito é quando eu tenho, então, esse conhecimento. E aí eu estou dizendo para você que eu vou informar. Então, quando eu estou dizendo para você que eu vou informar, informação. Informação é o primeiro propósito, entre os 5 propósitos da comunicação. Informar alguma coisa é o primeiro. Eu vou dizer para você cada um deles e depois eu vou dar uma explicação sobre cada um dos propósitos, dos 5. Então, o que é os 5 propósitos da comunicação? É falar com uma meta. Oratória de alto impacto é ter uma meta. E uma meta é ter um objetivo definido, um prazo e um valor. Só aí já falei a aula. O que não é, então, Giovanni? O que não é, então, os 5 propósitos da comunicação? O que é não falar com uma meta? É você pegar e ir para um evento, para um local, para um momento, que você vai usar os recursos da comunicação, da oratória de alto impacto, e você não ter isso definido. Você vai lá e mistura um pouco de conhecimento, um pouco de informação, tenta vender. Se você não definir isso bem claro, você não vai conseguir fazer uma comunicação que a gente chama de comunicação assertiva. Uma comunicação certa, uma comunicação certeira, focada em resultado. E qual que é o resultado, Giovanni? Conseguiu sim. O conseguiu sim é você, na hora de vender, conseguiu sim na venda. Fazer uma negociação, conseguiu sim. Fazer uma reunião, conseguiu sim, todos entenderam. Você informar algo, sim, todos aprenderam. Então quando você sabe organizar a estrutura da sua comunicação e você faz ela focada numa meta, você vai alcançar resultado. Então, oratória de alto impacto é oratória de resultado. É isso que eu ajudo você a ter. E por que é importante aprender isso? Por que é importante aprender os 5 propósitos da comunicação? Porque a partir disso você já não fica mais fazendo informações e comunicação improvisada. Você faz uma comunicação certeira, uma comunicação bem objetiva. E aí você faz uma comunicação assertiva, que vai ter resultado, sem ficar divagando, sem ficar se perdendo na comunicação. Você tem uma estrutura e você tem um objetivo, com uma meta e um prazo.
Então, uma meta, você vai ter um objetivo, vai ter um valor, que é o que eu quero alcançar com isso, e dentro de um determinado tempo. O jeito certo de fazer isso é, antes de você fazer a apresentação, é você parar um pouquinho, você para um pouco e reflita sobre as 8 partes da apresentação que você vai fazer, que é tema de um vídeo que eu fiz ontem. Então assiste aí no IGTV ou lá no YouTube. Você acessa o YouTube e acessa o IGTV do Instagram, tá aí o vídeo. Que eu fiz uma aula ontem, as 8 partes da fórmula de uma comunicação de 30 minutos, por exemplo, de um raiz. E tem um outro que eu ensinei em 30 segundos, uma fórmula de 30 segundos. Então, eu ensinei já como fazer uma apresentação de 30 segundos e como fazer uma apresentação de 30 minutos. Todas elas eu planejei antes, baseado nos 5 propósitos da comunicação, que eu já vou explicar para você. Então, o jeito certo é você parar antes e organizar. É parar 5 minutos, 10 minutos e organizar qual é o propósito da minha comunicação, que é isso que você vai aprender hoje. Tá bom? Então, por que é importante aprender isso? Porque quando você faz isso, a sua comunicação começa a ser mais assertiva. E agora eu vou ensinar você, então, os 5 propósitos de toda comunicação. O primeiro propósito, informar. Então, sempre que você precisar informar alguém, esse é um propósito. Então, você vai ter que organizar a estrutura da sua comunicação, o que você vai informar. E lembre, sempre que você for fazer uma comunicação, um assunto de cada vez. Hoje o assunto é os 5 propósitos da comunicação. E dentro desses 5 propósitos tem uma meta. Você falar de forma clara, objetiva e confiante, sempre vai ter isso. Faz parte disso. Vai ter a regra da oratória, que é a fala, a palavra, o tom de voz, a linguagem verbal e não verbal. Então sempre vai ter isso. Isso faz parte, mas cada vez que eu aprendo um segredo novo, eu acrescento algo à minha arte, à minha habilidade e ao meu dom. Então, todos os 5 propósitos, se você quiser, pode gerar renda para você, pode gerar renda extra. Olha que legal, os 5 propósitos da comunicação, se você aprende, você pode gerar renda. Então, o primeiro propósito é informar. Um repórter, ele informa. Então, o repórter ganha renda através do seu trabalho, que é informação. Então, a pessoa que sabe informar dados, números, ela aprendendo isso gera uma renda. Por exemplo, você pode ser o maior especialista. Ontem eu estava ouvindo uma live, um dos membros da equipe, da pessoa que estava falando, ele é o cara que sabe todas as notícias do dia de hoje. Por quê? Porque desde que o dia inicia, que a luz aparece, ele já está pesquisando. Tem algumas pessoas que buscam fofoca. Então o cara é um especialista em fofoca do dia. E ele informa as fofocas. E aí tem o Big Brother, daí tem lá milhares e milhares de pessoas querendo saber qual é a fofoca do dia. E o cara vai lá e informa qual é a fofoca. Mas tem gente que informa o clima. Você vai pro feriadão. Vai pro feriadão. Então o que você vai fazer? Começa a procurar lá no Google. Clima. Clima Curitiba. Clima Bahia. Clima Morretes. Clima Foz do Iguaçu. Clima Rio de Janeiro. Você coloca lá e você vai saber para os próximos 10 dias. Informar. Esse é o primeiro propósito. Tem um campo enorme de possibilidades nesse propósito da informação. O segundo propósito da comunicação, entreter. Então, o primeiro é informar, o segundo é entreter. Quando você tem o objetivo, a meta de entreter alguém,
também é uma possibilidade de renda, mas também é um propósito da comunicação. Então você vai para um determinado lugar e você tem que entreter as pessoas. Por exemplo, onde eu falei que eu já dei aula de 8 horas seguidas. Eu não posso usar, por isso que eu sabendo, ontem você não sabia disso, hoje eu estou ensinando você. Eu uso durante o momento das minhas aulas, se eu vou dar uma aula de 1 hora, 2 aulas, 4 horas, 8 horas, 5 dias de 4 horas, 10 dias, sei lá, curso, eu já fui instrutor do Senac, lá no Rio Grande do Sul, já fui instrutor do Senac de Curitiba. Eles diziam, Giovanni, é uma turma de X pessoas, 40 pessoas, e você tem 20 horas, tá bom. Giovanni, é uma turma de 50 pessoas, você tem 10 horas, tá bom. Giovanni, é uma turma de tantas pessoas, você tem 4 horas, tá bom. Eu não me preocupo com isso. Se é 2 horas, se é 4 horas, se é 30 minutos, se é 10 dias, se é 20 dias, ele pode me dar o ano inteiro. Aí, para cada uma dessa, prazo, objetivo, valor e prazo. Meta, objetivo, valor e prazo. Então, quando eu vou entreter, eu vou usar o recurso então, do entretenimento nessas aulas mais longas. Por quê? O que eu vou fazer? O que é um exemplo de entreter, Giovanni? Tem aí aquelas pessoas que fazem entretenimento com humor. Que você vai lá num evento de humor, um circo, um teatro, entretenimento, música, entretenimento. O objetivo daquele evento é entretenimento. Mas também eu uso o recurso do entretenimento quando eu vou usar agora o terceiro propósito, que é ensinar. Então, se um dos propósitos meus for ensinar alguém, eu preciso saber qual é o prazo que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho 30 minutos, dificilmente eu vou conseguir entreter. Por quê? Porque o tempo é muito curto. Para que eu possa levar, ensinar a resolver um problema ou uma dor da minha audiência, do meu público. Então, ensinar, quando eu vou ensinar, mas é 8 horas, eu vou precisar, durante as 8 horas, usar os 2 recursos anteriores. Primeiro, eu vou informar como que vai ser as 8 horas, o que eles vão aprender nesse dia. Vou dar todas as informações, vou informar primeiro os alunos, o que nós vamos ter, como é que vai ser as atividades, como é que eles devem se organizar. Durante as 8 horas eu vou entreter eles também, porque se eu ficar lá só aula, informação, eles vão dormir, mesmo que eu use os recursos da comunicação verbal, não verbal, tom de voz, corpo, não adianta. Eu vou ter que, em algum momento, entreter eles. Como que eu vou entreter? Dinâmica, jogos. Então, durante o meu evento, eu também uso o recurso um dos propósitos, que é o entretenimento. Então, eu vou entreter eles com dinâmica. Então, eu já sei que, como vai ser 8 horas, eu vou programar pelo menos umas 5 dinâmicas. Dinâmicas de 10 minutos, dinâmica de 5 minutos, dinâmica de meia hora. Posso fazer uma dinâmica de 1 hora. Então, ontem, quando eu falei que eu já dei aula de 8 horas, a pessoa disse assim, tá louco, ficar ouvindo Giovanni 8 horas, né? Mas não é me ouvindo 8 horas. É durante esse tempo de 8 horas, eu uso os 5 propósitos da comunicação. Então, eu estou lá dando uma aula, passando uma informação. E conforme eu estou ensinando, eu percebo que a turma está cansada. Então, eu tenho uma sensação, eu sinto que a turma está cansada, eu paro e digo, vamos fazer uma dinâmica. Agora eu vou usar o entretenimento, vou entreter eles, vou fazer eles se envolverem, vou fazer eles conversar, vou fazer eles parar um pouquinho, vou fazer eles ficarem em pé. Eu vou fazer isso, é o recurso do apresentador, é o recurso da oratória de alto impacto. A oratória de alto impacto, o que significa alto impacto? Significa, nada começa numa velocidade rápida. Começa devagar e vai para o rápido, mas tem momentos que você diminui também. Então, a oratória de alto impacto é você saber dosar a informação, o conhecimento, a palavra, no tempo certo, no prazo certo, no momento certo. O que eu devo fazer nesse momento? Qual o propósito da comunicação agora? Tem horas que é momento de ficar em silêncio. Na comunicação tem momentos que tem que ter a pausa.
Na comunicação tem momentos que você tem que falar mais alto, tem momentos que você tem que dizer, ei, ó, ei, plim, plim. Então, a comunicação de alto impacto, a pessoa que está usando o recurso da comunicação de alto impacto, da oratória de alto impacto, você tem que estar atento, ligado com a sua audiência. E a sua audiência desliga. Em algum momento eles desligam de você. E quando eles desligam de você, você tem que parar e tentar entender qual é o propósito que você tem que usar agora. Não é o tempo inteiro ensinar, 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 informar, 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 entreter, entreter, entreter. É uma parte. Qual é o quarto propósito? Motivar. Motivar. Motivação. Motivação é ativar as pessoas para fazer alguma coisa. Então, quando eu motivo alguém, o propósito da motivação é ativar as pessoas. Então, por exemplo, hoje, se uma pessoa me convidar, e eu já fui muitas vezes convidado para isso, Giovanni, eu queria que você fizesse uma palestra para minha empresa, para os meus funcionários, para minha equipe. Tá bom. O que está acontecendo com eles? Aí eu começo a saber o que está acontecendo. Ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Tá, mas você quer o quê? Ah, eu queria uma palestra de motivação. Daí eu digo assim, mas eles não estão se mexendo lá, eles não estão... Não, eles se mexem, mas só que eles se mexem para a direção errada. Eles não estão se mexendo no resultado que eu precisaria que eles se movimentassem. Então tá bom, então vamos... E aí você começa a sondar. Eu lembro que algumas vezes eu perdi negócio. Por que você perdeu o negócio, Giovanni? Tá bom, o gerente me chamou. E daí o gerente chegava assim, Giovanni, eu queria chamar você, eu queria que você fizesse uma palestra de motivação para minha equipe. Eu disse, tá bom, por quê? E aí eu comecei a fazer pergunta. Aí eu fui perguntando. E daí ela me contasse, não, porque tá acontecendo isso, tá. E eu disse assim, quanto tempo faz que você não faz reunião com ele? Reunião como? É uma reunião de você conversar com eles, de você comentar sobre os resultados da empresa, como que a empresa está indo, você apresentar, informar eles, você entreter eles, ensinar eles. Quanto tempo faz que você... eu não tenho feito isso, não. Tá, mas quem que é o líder deles? Quem que é o chefe deles, o comandante deles? Sou eu. Tá, mas e daí? Você é chefe deles, você é líder deles, mas você não está indo na frente deles? Eles não estão vendo você? Ai, Giovanni, meu Deus, eu não estou fazendo isso. Eu assim, cara, então não adianta eu ir lá. Eu vou lá, eu vou fazer isso, vai durar muito pouco. Eu saio, eles vão ficar felizes comigo, eles vão dizer assim, nossa, esse cara é incrível, mas não vai mudar nada a tua empresa. Você precisa ir lá primeiro. Agora, eu posso ajudar junto depois com você e com eles, a alinhar aquilo que está desalinhado entre a comunicação, entre os resultados que você espera. Especificamente, uma pessoa ou outra tem alguma situação que precisa se desenvolver. Ai, Giovanni, verdade. Mas e agora? Eu queria contratar você. Eu digo, não é agora que você vai me contratar. Vai lá primeiro. E aí, ficava tomando um café com ela, ficava lá conversando com essa pessoa um tempo. Depois ela me chamava lá na frente. Giovanni, vem cá. Agora, já conversei com ele, já estamos alinhados. Então agora, beleza. Então como é que foi as coisas? Daí eu ajudo a alinhar como que nós vamos ir para frente. Aí eu faço um trabalho individual, faço um trabalho de equipe. Aí eu uso os recursos que aquela pessoa já desenvolveu. Motivar. Então motivar também é um objetivo, é um propósito. Por que eu vou lá motivar? Por que a pessoa precisa ser motivada? Por que as pessoas precisam ser ativadas? Então, o quarto propósito é motivar. E eu deixei o quinto por último, porque é um dos mais complexos. É um daqueles que exige muito, que é convencer. O quinto propósito da comunicação é convencer. Convencer alguém de algo. Convencer alguém de um determinado produto. Convencer alguém para que ele vá lá e faça determinada coisa que você queira que ele faça. Então, o quinto propósito é convencer. Eu não vou dar uma aula hoje sobre cada um deles, mas cada um dos 5 propósitos poderia ser um tema aqui de uma aula de 30 minutos. Mas como eu ensinei ontem, cada aula eu ensino um tema. E qual que é o tema de hoje? Os 5 propósitos da comunicação.
Falar com uma meta. Então, ó, eu vou informar qual é o objetivo. Eu vou informar o quê? Qual o valor? O valor é quais informações, quantas informações desse dado que a pessoa está buscando, eu vou informar. Por exemplo, clima. Como será o clima? Qual o valor? Eu vou colocar o clima durante 10 dias. Mas por que eu já não coloco o clima por 30 dias? Porque daí o cara vem aqui só uma vez no meu site. Se eu quero ter um site de informação, eu posso informar o clima da semana. Então, durante 4 vezes no mês, a pessoa vai vir no meu site para buscar informação. Ó, entendeu? Então, ó, objetivo, apresentar o clima. Valor, eu vou oferecer 5 informações. Durante quanto tempo? Uma semana. Então, eu vou colocar no mês 4 informações, uma vez por semana. Então, qual o objetivo? O que eu vou falar? O que eu vou mostrar? Então, todos os 5 propósitos se enquadram na meta. Entreter, ó, eu vou entreter. Então, eu vou fazer uma apresentação, vou fazer uma aula, vou dar uma aula de 8 horas. Qual que é o objetivo? Então, eu vou pegar e vou separar 5 dinâmicas. Qual que é o objetivo de cada uma das dinâmicas? Ó, eu vou ensinar, então, eu vou dar uma aula, por exemplo, de oratória de alto impacto e o curso vai durar 8 horas. Então, uma das dinâmicas, eu vou ensinar os meus alunos, estou falando agora aqui como eu entreter. Eu vou ensinar os meus alunos e vou trabalhar com eles 5 dinâmicas. A dinâmica que eu vou usar, uma das dinâmicas que eu vou usar é como que eles fazem uma apresentação de 30 segundos. Aí eu mostro para eles, eu dou para eles o roteirinho e eu digo assim, agora vamos lá, se reúne em grupo de 4, e escolha um tema específico, cada um escolhe um tema, ou escolha um tema no grupo, e durante 30 segundos vocês vão ter que organizar dentro da estrutura que eu estou mostrando, vocês vão ter que organizar e apresentar, cada um de vocês vai apresentar. E a melhor apresentação do grupo vai fazer uma apresentação lá na frente. Olha só, eu estou usando os recursos da oratória de alto impacto, fazendo eles aprender, entretendo eles, fazendo a dinâmica, isso vai passar 1 hora. Então, se eu tenho 8 horas, eu faço uma dinâmica dessa, eles vão ficar 1 hora. E ainda vou fazer eles se apresentarem, quebrar a barreira do receio, da apresentação, e ainda alguns vão lá na frente. Entreter, ó, tem um objetivo, tem um valor, e tem um prazo. Ensinar. Então a minha aula vai ter 8 horas. O objetivo é uma aula de 8 horas que eu vou ensinar os segredos do oratório. Vou ensinar os segredos do oratório de alto impacto. O valor e o prazo, 8 horas. O prazo e o valor, o que eu vou ensinar? Oratória clássica, oratória moderna e oratória holística. Motivar, que é ativar as pessoas. Então, por isso que, ó, eu fui lá e falei com a gerente, falei com a diretora da empresa. Motivar não é, Giovanni, você quer ser contratado para ser motivador. Não é ir lá contar história, mostrar filme, falar para ele sobre a importância da motivação. Não adianta. Eu tenho que entender qual é o objetivo. Por que você quer que eu motive a sua equipe? Por que você quer que motive aquele grupo de pessoas? Quanto tempo eu tenho? Então, por que isso? O que você quer de resultado? Qual o valor? O que você quer disso? Depois da motivação, você quer que eles façam o quê? Que eles estejam mais integrados? Que eles fiquem focados nas metas da empresa? Qual é o objetivo? Qual o resultado que você quer da motivação? Que você quer que eu ative ele para quê? Para que ele acorde cedo? Para que ele leia um livro por semana? Qual é o motivo? Entendeu? Tudo tem uma meta. E quando você sabe isso, você começa a alcançar resultado. Seja como vendedor, qualquer profissão, qualquer especialista que você é. Se você aprender esses recursos, a sua vida começa a mudar. Porque você começa a ter uma organização, começa a fazer as coisas com ordem, focado. Convencer alguém. Então, se você quer convencer alguém para fazer uma venda, qual é o objetivo? O que você quer convencer? Convencer ela do quê?
Quanto tempo você tem para isso? Então, 5 propósitos. Informar, entreter, ensinar, motivar e convencer. Plim, plim. Valeu? Mais uma aula dos segredos da oratória para ajudar você, profissional, especialista de todas as áreas, a oratória de alto impacto, oratória de resultado. Com isso, transformar vidas pelo poder da oratória e levar boas novas até os confins da terra. Ontem eu ajudei uma pessoa que estava lá na Bahia e ela me pediu ajuda e eu orientei ela como que ela poderia fazer uma apresentação. Ela teria uma apresentação para fazer e aí eu dei uma dica durante alguns minutos para orientar ela. E ela vai trazer um testemunho aí para nós e eu vou mostrar para vocês. Valeu? 5 propósitos da comunicação. Comunicação com uma meta. Comunicação com objetivo. Oratória de alto impacto. Namastê. O Deus que habita em mim. Saúda o Deus que habita em você e um excepcional dia.